O livro de Levítico, no seu capítulo 6, a partir do verso 8, nos diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No próximo sábado pela manhã, nós vamos ter aqui na Igreja Evangélica da Paz, a partir das 8h30 até as 11h30, um período de jejum, consagração e orações. E esse texto foi escolhido como tema desse período de consagração, antecedendo o que nós vamos realizar à noite, que é a ceia do Senhor. O que significa a palavra holocausto? Significa sacrifício. Holocausto também pode ser entendido como oferta queimada, e é um sacrifício, como vemos aqui nesse texto, um sacrifício religioso de animais que é completamente consumido pelo fogo. Significa, como vemos aqui nesse caso, que isso era aceso, deveria ser queimado toda noite. A gordura, no caso deste animal, à medida que o fogo iria cozendo o animal, cozinhando o animal, a gordura era expelida pelo corpo do animal e o fogo estaria sempre aceso. E isso nos mostra uma verdade bíblica, uma aplicação bíblica para os nossos tempos, porque o fogo representa o Espírito Santo de Deus. O fogo representa as nossas orações, aquilo que nos aquece diante de Deus. Não podemos ter uma vida fria diante de Deus, ou uma vida morta. O próprio Senhor disse isso em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, nós precisamos termos uma vida que realmente tenha este calor da parte de Deus. O nosso ser precisa ser quente. E como adquirir essa temperatura ideal na vida cristã? Aqui está essa grande interrogação. Como cada um de nós tem reagido com as riquezas que a Bíblia nos apresentam,
as riquezas que o Espírito Santo de Deus vai mostrando através da palavra do Senhor, e aquilo que o Espírito Santo e a Bíblia nos fazem revelar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus em forma de homem, como ele veio a este mundo. Você tem sentido o palpitar, prezado ouvinte, no seu coração? Você tem sentido aquele calor, aquele ardor, quando você ouve a palavra do Senhor? Como tem sido a sua reação? Encontramos pessoas de todos os tipos, ficamos, às vezes, perplexo diante da frieza, da indiferença, da falta de sensibilidade para com a palavra do Senhor. E, ao mesmo tempo, ficamos alegres quando vemos pessoas sendo tocadas profundamente pelo calor do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós tem uma lenha para ser queimada. Esse texto, ele a princípio foi logo uma das primeiras recomendações. Como diz o verso 8, falou mais o Senhor a Moisés, instruindo sobre esta lei do holocausto. E nós, que fazemos parte de uma nova aliança, nós também estamos neste holocausto que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa posição em que o apóstolo Pedro, ele nos fala na sua primeira epístola, no seu capítulo 2, verso 9, ele diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está colocando várias denominações do que os crentes são para Deus. Geração eleita, agora nós também temos, todos nós temos o sacerdócio real, e isso é importante porque muitos pensam que somente os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros têm essa função, mas não existe essa distinção para cada um dos crentes. Todos são sacerdócio real. E essa noção encontramos no Antigo Testamento, quando nós vemos que os sacerdotes, eles tinham diversas funções para com a realização de todo um trabalho para Deus, a nação santa. Então, uma geração eleita, essa palavra de Pedro está dizendo para os cristãos: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, quer dizer, povo comprado. E este povo comprado, diz Pedro, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Então, as virtudes cristãs são louvores, são adorações a Deus, essas virtudes que devem ser mostradas aos homens
que são da parte de Deus: a sabedoria, o conhecimento, a justiça, a verdade, o amor, a paciência, a fé e outros atributos que o cristão recebe da pessoa de Deus. Então, essas virtudes, elas devem ser demonstradas pelos cristãos na presente época, de maneira que o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso holocausto. Ele realizou um verdadeiro holocausto para que nós, então, pudéssemos ter, de uma vez por toda, através do sacrifício desta nova aliança, o Senhor ofereceu-se para que nós pudéssemos agora usufruir deste sacrifício completo, deste sacrifício que é, podemos dizer, vitorioso. O livro aos Hebreus, no seu capítulo 10, verso 12, diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado sempre à destra de Deus. E diz mais: daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então encontramos um sacrifício vitorioso, um sacrifício que nos dá essa parte de um sacrifício completo. Depois que Cristo fez o seu sacrifício supremo, sua obra pelos pecados estava terminada. Ele então poderia se sentar e esperar a sua obra ser completada na vida dos crentes, que se tornam livres do pecado e dos seus inimigos. Os sacrifícios que eram feitos antigamente eram sacrifícios imperfeitos. O sacrifício de Cristo mostrou sua completude pelo fato de ser único, sem necessidade de repetições como os outros. E um sacrifício vitorioso. Pelo seu sacrifício, pelo seu holocausto, Cristo derrotou todos os poderes satânicos. Agora, ele só precisa aguardar o momento da completa submissão e punição deles. Enquanto isso, Cristo está juntando para si um povo celestial, que ele tornará reis e sacerdotes para reinar sobre todas as gerações vindouras, no milênio e na nova terra. Então nós que temos essa noção, que somos povo de Deus, sacerdotes reais, nós temos que manter o fogo do altar aceso. Não permita que o fogo seja apagado. Não permita que joguem água no fogo e apague. Há necessidade deste fogo estar ardendo continuamente no altar. O altar simboliza o nosso coração. O nosso coração, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nosso corpo, nosso eu, nosso homem interior, ele deve estar sempre, a cada manhã, buscando a presença de Deus. E para queimar
precisa haver o fogo. O fogo, como já dissemos, simboliza o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecoste, diz que foram repartidas sobre eles línguas, como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos deste fogo, que simboliza o Espírito Santo de Deus, que simboliza as nossas orações, sem as quais nós não podemos ter uma vida plena diante do Senhor, uma vida aquecida diante do Senhor. Por isso, nós temos que orar, nos consagrar, trazer lenha, para que esta lenha, que significa o nosso sacrifício diário, ele possa estar juntos com outras lenhas, para que o Senhor permaneça com esta fogueira santa na nossa vida, e assim possamos nos aquecer, nos estarmos cheios da presença do Senhor. Não permitamos que a nossa vida possa ter o que aconteceu com os filhos, os sacrifícios de Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho ao Senhor. Este fogo estranho, ele não serve, mas que possamos ter um fogo autêntico, um fogo que acenda rapidamente e que, assim como desceu fogo do céu quando Elias orou sobre aquele altar, naquele grande desafio contra os profetas de Baal e Azera, o Senhor possa nos atender e enviar o seu fogo santo para que realmente possamos estar cheios da presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor, para que aqueles que estão frios, mornos, possam se aquecer e assim o Senhor ser glorificado, e assim este sacrifício que o Senhor se entregou por nós ali na cruz do Calvário, ele realmente tenha o seu efeito nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão em contato conosco. Que Deus possa te abençoar e que o fogo do seu altar, do seu coração, esteja sempre aceso na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.